Meu caro irmão e irmã, ajuda a igreja que sofre. Queremos levar a você, e eu quero levar de uma maneira até bem mais apaixonada, porque conheci pessoalmente onde viveu este homem de Deus, o cardeal Aloysius Stepinac, Croácia. Conheci o seu túmulo, vi o amor do seu povo. Como nos dizia o nosso santo João Paulo II, o mundo precisa de santos, particularmente o Brasil. Ao apresentar esse documentário, Um Cardeal Indomável, queremos mostrar a vocês o que significa um homem apaixonado por Deus. Um homem apaixonado por seu povo. Um homem comprometido com o destino humano e com o destino espiritual de um povo. Acompanhe-nos. Somos felizes ao percebermos alguém tão ligado a Deus e tão ligado aos homens. U ime naroda, Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu, u vijeću sastavljenom od suca Vrhovnog suda dr. Vinpušik Žarka kao predsjednika vijeća. Dana 11. listopada 1946. donio je i proglasio sljedeću presudu. Drugo optuženi dr. Alojzije Stepinac na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina. Gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Fui transportado para a prisão no dia 19 de outubro de 1946. Os carcereiros me contaram que o guarda Spirenat foi até ele e perguntou: "O que gostaria de comer no jantar?" Ele respondeu: "Estou aqui porque fui incriminado. Os meus desejos são irrelevantes." Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao... O seu martírio foi para o povo um exemplo de sofrimento, paciência e esperança. Ele irradiava sempre essa esperança. É isso que hoje falta ao povo croata, um Stepinac, uma coluna moral, alguém em que todos pudessem acreditar. Foi sempre um inconformado. Não se adaptava ao sistema totalitário que pretendia dominar toda a sociedade, mas também a consciência das pessoas. Isto nada tem em comum com a perspectiva católica ou com o papel de um arcebispo. Eu diria que ele não se tornou um símbolo apenas para o povo croata, para quem ele era como um farol, mas para toda a Europa e o mundo, na forma como devemos agir e defender a igreja e a fé num contexto político, social e eclesial muito complicado. Prilika da se zavedeni trgnu natrag. Shvate težinu zločina upušenog Stepinca. A notícia de que Stepinac tinha sido preso se espalhou como um fio de pólvora.
O julgamento já tinha começado contra um grupo de pessoas, 6 franciscanos, entre os quais o seu secretário e o nosso provincial, Modesto Martinic. Era um grande julgamento acontecendo num ginásio. Segui o julgamento pela rádio e me lembro da voz de Stepinac. Lembro também a forma agressiva com que o advogado do Ministério Público, Blažević, e o juiz Vimpušek o interrompiam. No julgamento fantoche dos comunistas iugoslavos, Dr. Aloísio Stepinac foi condenado por alta traição e cooperação com o inimigo ocupante, pela instituição de uma prefeitura militar, pela conspiração da queda do sistema político e por propaganda contra o Estado. Também nesta acusação se alegava que era culpado do crime de guerra de realizar conversões forçadas de sérvios e judeus entre 1941 e 1945. Quando as tropas alemãs chegaram pela primeira vez em Lelatice Square, dava-se para ver que as multidões estavam eufóricas. Gritavam e atiravam flores nos tanques que passavam. Acima de tudo, queriam um Estado croata. No início da proclamação do Estado croata independente, todos os croatas desejavam aquilo a que tinham direito, o seu próprio Estado. Também o arcebispo Stepinac e os outros bispos tinham muita esperança no novo Estado. Mas muitos estavam profundamente desiludidos. Já no dia 22 de maio de 1941, o governo traiu seus ideais, supostamente por ordem de Hitler e da Alemanha. Os judeus teriam que usar chales amarelos com a estrela de Davi. Não havia antissemitismo. Nunca senti isso antes da guerra. Tudo isso começou de um dia para o outro. Tínhamos que usar um pano amarelo sobre os ombros com a letra J. Tínhamos que ir buscar na polícia. Usar ele era perigoso. Não usar poderia significar a extradição para um campo de concentração. Esta situação preocupou Stepinac, que imediatamente se opôs publicamente. Não há sinais visíveis colocados na roupa das prostitutas, nem dos adúlteros ou dos pecadores públicos. Se não exigimos dos que ofendem a sociedade com suas ações, por que razão deveríamos exigir das pessoas que não têm qualquer culpa pública, mas simplesmente pertencem a outra etnia? O cardeal Stepinac salvou uma criança judia que tinha a minha idade. Ela estava chorando pela rua porque tinham levado a sua mãe. O irmão estava no Partido Comunista, que na época era proibido. O pai tinha sido morto. Stepinac pegou nela e ela contou para ele a sua história. Ele escondeu ela durante 4 anos. Também participou na vida pública juntamente com líderes políticos. Se não tivesse feito, teria sido morto, e isso não teria sido útil para ninguém. Quando os escritórios da aviação militar foram transferidos para o lar de terceira idade em Schwarz, na rua Vlaška, Stepinac levou todos os judeus que estavam no lar para Brezovica. Muitos sobreviveram. Conseguiu levar alguns para a ilha de Rab e outros para outros lugares seguros.
Quando a perseguição atingiu seu auge, ainda estávamos no nosso apartamento. Stepinac enviou um sacerdote vestido como civil dizendo que o arcebispo nos pedia para dormirmos no palácio episcopal, porque iam acontecer ataques aéreos naquela área nessa noite. Esta atitude fala por si. Imediatamente após a proclamação do Estado independente da Croácia, representantes do movimento nacionalista começaram a manifestar alguma intolerância em relação aos sérvios. Ao recordar os crimes cometidos pelas forças sérvias contra os croatas e os seus representantes políticos no período entre duas guerras mundiais, a hostilidade e a vingança explodiram novamente com toda a força. Ao ter conhecimento das notícias de crimes cometidos contra os sérvios, o arcebispo de Zagreb reagiu prontamente, escrevendo uma carta ao primeiro-ministro Ante Pavelić. Sinto, no entanto, que é meu dever como bispo erguer a minha voz para dizer que isto não é lícito de acordo com a moral católica. E apelo insistentemente para que se tomem medidas urgentes em todo o Estado independente da Croácia para que nenhum sérvio seja morto, se não se provar a sua culpa. Como podemos esperar a bênção do céu? Sem ela, certamente que os nossos projetos falharão. O arcebispo se opôs firmemente às violentas transgressões partidárias cometidas pelo governo nacionalista croata. Quando percebeu que isto não era suficiente para os impedir, enviou instruções confidenciais a todos os seus sacerdotes. Quando algum judeu ou ortodoxo que corre risco de vida for até vocês e pedir para se tornar católico, aceitem, para lhe salvar a vida. Não exijam conhecimentos especiais da fé, porque os ortodoxos são cristãos como nós, e o judaísmo é a fé que deu origem à Igreja Católica. Quando este período de loucura e extremismo passar, os que se converterem por convicção permanecerão, enquanto os que tiverem se convertido por medo vão voltar para sua crença de origem. Ele fazia uma clara distinção entre os dois aspectos. Em primeiro lugar, é o direito de toda a pessoa, e por isso também os croatas devem viver livres no seu próprio Estado. E em segundo lugar, todos os cidadãos que vivem entre os croatas devem ter os mesmos direitos. Era coerente e, graças à sua coerência, perdeu a vida. Nós íamos à missa dele para ouvir sua pregação. Como ele falava contra o fascismo, as pessoas frequentemente se questionavam sobre quanto tempo sobreviveriam a esta situação. Tinham medo de acabar todas presas ou mortas se ele continuasse falando assim. Todos os homens, independentemente da raça ou nação a que pertencem, quer tenham um curso universitário de qualquer parte da Europa, ou caçem para comer na floresta africana, são todos iguais, e os dois trazem em si a marca de Deus Criador. Ele tem os seus próprios direitos que ninguém deve tirar ou limitar por qualquer poder humano. O seu confronto com as autoridades se tornou tão sério que os nacionalistas achavam que deveria ser afastado, que deveria ser silenciado para evitar espalhar ideias que não estivessem em sintonia com o poder vigente no Estado independente da Croácia. Stepinac era corajoso, mas não era louco. Se tivesse persistido em medidas mais extremas e o regime nacionalista quisesse ajustar contas com ele, nenhum outro bispo iria assim tão longe, nem se atreveria a salvar ninguém. Nestas situações, é necessária muita prudência. Ele fez o máximo que podia nessa época, assim como o Papa Pio XII. Ele apenas podia falar com franqueza e influenciar como um homem de moral elevada. Não podia pegar numa espingarda e ir para a floresta. Eu gostaria de saber se existiu outro arcebispo na Europa que tenha sido um tão grande adversário como ele foi. S druge
ostane ovaj proces ostreh svima onima koji su vidjeli kuda ide Stepinac i koji su njegov rad oseđivali, da energično porade na tom, da budu još bliže svome narodu, da se od njega ne odvajaju, da se ne vežu... Tinham alto-falantes por toda a parte para a transmissão do julgamento contra o arcebispo Stepinac. E nós, seminaristas, quiséssemos ou não, tínhamos de ouvir, mesmo se estivéssemos no campo de futebol ou na igreja. Estávamos bem informados e acompanhávamos tudo o que estava acontecendo. As testemunhas eram selecionadas principalmente pelo Partido Comunista. Ninguém que tivesse apoiado Stepinac poderia testemunhar. Alguns sérvios e judeus que gostariam de testemunhar a seu favor apareceram, mas não foram autorizados. Alguns sacerdotes fizeram acusações. Sob pressão ou mesmo tortura, alguns acusaram Stepinac. Foi realmente um julgamento encenado. O núncio apostólico Joseph Hurley veio a Zagreb e assistiu a todas as sessões. Sempre que Stepinac era conduzido ao tribunal, ele se levantava e fazia uma reverência na direção de Stepinac. Desse jeito, ele queria demonstrar que ele era totalmente justo e que não era culpado de nenhum crime. Também queria demonstrar quão profundamente o respeitava pelas suas convicções e por todos os seus pontos de vista e escolhas. I zbog svih onih stavova koje je i kakve je imao u prošlosti. A vida de Aloysius Stepinac foi marcada por guerras mundiais e por regimes totalitários, incluindo o fascismo, o nazismo e o comunismo. Foi a época em que os grandes impérios como o Império Austro-Húngaro e o Russo desapareceram da cena política para sempre, enquanto na Europa Central surgiram grupos de novos estados. Meus caros irmãos, que alegria, como nos faz bem sentirmos, acompanharmos, bebermos do testemunho de nossos santos, de nossos homens e mulheres de Deus. O cardeal Aloysio Stepinac, que é alguém de nosso tempo, alguém que sofreu todos os tipos de sofrimentos, que foi levado à prisão, vivendo 18 anos proibido de se comunicar com todos.
este homem de Deus. Desde jovem, desde o colo dos seus pais, foi levado a conhecer Jesus, presente na igreja e na Eucaristia. Como jovem estudante de agronomia, sentiu o toque de Deus. Enfrenta todos os tipos de provações e sofrimentos do seu povo. Um povo croata que sonhava ter a sua nação e não possuía a sua nação. Então, um verdadeiro cidadão, apaixonado por sua terra, por sua gente, como Jesus era apaixonado por seu povo. Este que se tornou um dos bispos mais novos da comunidade europeia. Desde cedo se comprometeu para que o seu povo tivesse sua pátria, para que todo o seu povo vivesse a comunhão na diversidade de suas culturas, de suas crenças e de suas religiões. Este homem que, ao sentir os judeus perseguidos, os adotou como filhos, os escondeu, enfrentou os tormentos da perseguição sobre todos os aspectos, de calúnia, difamação. Este homem se tornou o orgulho de um povo. Este homem morto, mais do que nunca fala, mais do que nunca é um profeta de um povo, mais do que nunca fala de Jesus, que apesar de todas as perseguições, principalmente no período comunista, onde de tudo se fez para destruí-lo, humanamente, psicologicamente, humanamente, esse homem completo, esse homem que teve o poder de amar o homem, de amar Jesus, mas de amar a dor e o sonho de um povo, e que lhe deu a unidade e a independência, esse homem teve o destino da cruz. Assim é a sorte dos grandes homens e mulheres de Deus. Ao apresentarmos esse documentário numa primeira etapa agora, numa primeira parte, e depois numa segunda parte, eu quero perguntar a você, e em primeiro lugar a mim próprio, e eu? Que faço por minha gente? Como é que eu assumo o destino da dor de nossa pátria neste momento de tantas tensões, neste momento de tantas exclusões, neste momento em que os horizontes do Brasil parecem confusos face ao futuro? Eu tenho a coragem do testemunho, eu tenho a coragem do martírio, eu tenho a coragem de optar por Jesus, eu tenho a coragem de manter a fé. Não apresentamos os testemunhos de grandes homens e mulheres de Deus. Eles são para nós uma pergunta: o que eu e você fazemos por Jesus? Então nos ligue neste momento para 0877 099 27. Este povo espera a minha ajuda, a nossa ajuda. A Igreja do Mundo, que viveu o martírio e ressuscita, pede a minha e a tua solidariedade. Que o Deus Pai, em nome de Jesus, pela ação do seu Espírito Santo e pela proteção de Maria, nos conceda a graça de vivermos este amor. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu e você, o que vamos fazer pela nossa gente?